aqui de volta com Alfredo Gonçalves, chefe de gabinete, nessa bateria de perguntas. Político não tem problema. É uma carreira que só vocês É um prazer para mim, Gilmar. Alfredo, uma pergunta que é preciso ser feita é com relação à nova composição da Câmara, né? A partir para já o pleito de 2012. Me corrija se eu estiver errado. Segundo a nova lei, né, a PEC dos vereadores, Cabo Frio teria direito a até 21 vereadores. Mas a lei orgânica, ela coloca aqui no máximo até 17. Como é que está isso aí? Você, como ex-vereador, como você vê? A PEC dos vereadores coloca limite de 21 vereadores, no máximo 21 vereadores para a cidade de Cabo Frio. E a lei orgânica de Cabo Frio fala em 17. Mas isso não impede que os vereadores modifiquem a lei orgânica e passem para 21. Agora, por opinião, eu acho que Cabo Frio, 21 vereadores, é um número excessivo. Éramos 17, hoje somos 12. E eu acho que um número para darmos representatividade à cidade de Cabo Frio, conforme a população da cidade, eu acho que 17 ficaria um excelente número. 17 vereadores, e eu acho que será assim. Eu acho que a Câmara vai definir por esse quantitativo de vereadores para as próximas eleições. E, pegando um gancho nessa sua pergunta, Gilmar, eu acho que o 2º Distrito tem que trabalhar com os vereadores aqui do 2º Distrito. A gente precisa formar vereadores daqui comprometidos com o 2º Distrito. Eu estou falando isso, sou vereador do 1º Distrito, mas trabalhei para o 2º Distrito. Mas nós temos lideranças aqui capazes de absorver e ter condições de atuar como vereador na cidade de Cabo Frio. Lógico que vamos ter vereadores aqui trabalhando. Quando a gente fala em vereador de toda a cidade. Nosso compromisso, quando eleito vereador, quando a gente busca uma cadeira de vereador, o compromisso é com toda a cidade de Cabo Frio. Nós trabalhamos, mas evidentemente que os candidatos daqui se identificam mais, passam mais tempo aqui, que essas pessoas olham com carinho. Tem vereadores de lá que trabalham muito por aqui. Nós, infelizmente, perdemos um vereador, que era referência aqui no 2º Distrito, que era do 1º Distrito. Nós temos vereadores lá do 1º Distrito, que moram lá, estou falando de moradia, tá? Que moram lá, mas que trabalham muito aqui. Então, que as pessoas daqui vejam com carinho e avaliem quem verdadeiramente tem um compromisso com o 2º Distrito, que trabalha pelo 2º Distrito. Muito bem, Alfredo. Essa questão da vereança por Tamoios é muito complexa por sermos uma comunidade nova, recente, vindo cada um de um lado. Mas também existe a questão da compra de votos, que acontece em todo o Brasil e aqui não é diferente. E como a gente não tem história política, não temos um grupo político definido, a compra de voto ela é um complicador contra o povo de Tamoios. Como é que você vê isso? O que nas próximas eleições estão se aproximando? Vocês também passam a ser vítima disso? A polarização passada trouxe muitos problemas em torno disso. Como é que deve ser esse pleito para 2012? Olha, o Marquinho teve vários processos, onde ele foi colocado como uma pessoa, como um político que comprou voto no 2º Distrito. Eu acho que dar uma cesta básica através de um projeto social implementado um ano antes de uma eleição ou 2 anos antes, não é comprar voto. É sanar uma necessidade de uma pessoa carente. Isso tem que estar muito bem definido. Quer dizer que Marquinho hoje não pode. Marquinho hoje está implementando o cartão cidadão. Lá na frente, quando o cidadão tiver com o seu cartão, que for receber o auxílio da prefeitura, Marquinho vai estar comprando voto? Quem for o candidato de Marquinho vai estar comprando voto? É lógico que não. É um projeto social da prefeitura. Então, essa compra de voto tem que ser muito bem definida e distinguida pelo jurídico, pelo judiciário. Que nessa eleição passada, que me perdoem, todos os processos que foram colocados, foram todos em cima de projetos sociais. Então, a gente precisa saber distinguir isso, porque a cidade não pode parar. Então, acaba com a eleição. Vai ter eleição, acaba com o cartão cidadão, acaba com a passagem real, acaba com alimentando cidadão, acaba com os uniformes escolares, acaba com um projeto novo cidadão, acaba com tudo.
Não, a cidade não pode parar. Então a gente tem que cada vez mais implementar esses projetos. E a democracia é isso, Gilmar. Eu acho que o eleitor, quando vem em uma eleição, ele tem que definir aquele que é o melhor candidato. Se existe o instituto da reeleição, e o prefeito está no poder com a condição de se reeleger, ele vai deixar escapar essa oportunidade de dar continuidade ao trabalho dele? Não. Então esses projetos sociais continuam. Agora, isso não é, terminantemente, isso não é comprar voto de ninguém. Isso é trabalhar pela população. E é isso que a gente tem feito, é isso que Marquinhos tem feito. E nós vamos continuar fazendo isso. Tem que ser feito isso. Enquanto a gente não equacionar essa discrepância que existe, né, das comunidades, existem comunidades carentes em Cabo Frio. E quando a gente implementa um projeto social, é porque está faltando poder público naquela comunidade. Então a gente precisa auxiliar esse cidadão. O lema de Cabo Frio é a cidade para o cidadão. Do governo Marquinhos Mendes é a cidade para o cidadão. E vai continuar sendo. Os projetos não podem parar. A cidade não pode parar por conta de uma eleição. Então não compreendo isso como compra de voto. Agora, existem sim políticos que compram voto. Políticos que entram na casa das pessoas e dá dinheiro, né, dá uma telha e dá um cimento, constrói uma casa. Evidentemente que isso é repugnado pela justiça e por qualquer um político de bem. O político que quer atuar pela democracia dentro das leis. Aí a gente está completamente contrário a esse tipo de atitude. Pedro, eu queria agradecer a sua presença, né? Queria que você desse suas considerações finais. Mas antes, tem uma pergunta que eu gostaria que você direcionasse aos pré-candidatos de Tamoios. Por que é tão difícil o vereador fiscalizar? Por que essa função de fiscalizador é tão difícil? E já encerrando suas palavras e agradecendo. Olha, eu acho que não é tão difícil não, Gilmar. Eu acho que basta querer. É a vontade do espírito público. Quando se faz um calçamento e existe uma licitação, aquele calçamento fala que o asfalto tem que ter 5 centímetros. Você tem que ir lá medir para saber se a empresa está colocando 5 centímetros de asfalto. Isso é fiscalizar. Eu acho que é vontade. É de entrar no hospital, saber se aquela pessoa contratada, se aquele concursado está atendendo bem, se está faltando remédio, se a escola está dando condição de uma boa merenda, de um bom ensino através de uma professora qualificada. Então, tudo isso é fiscalização. A gente faz, depende da vontade pública do homem público. Aí é de cada um, e as eleições estão aí para que vocês, eleitores, comunidades, cidadãos de bem, avaliem quem verdadeiramente trabalhou, quem verdadeiramente tem esse espírito de homem público na essência da palavra. Então, isso é democracia. Aí vem a questão da compra de voto, de repente ganha um candidato que não tem esse espírito público, por meios ilícitos. Então a comunidade precisa cada vez mais estar preparada. E como que a gente prepara? Através da educação, que é o pilar de qualquer administração pública. Dando uma boa educação, você vai qualificar o seu cidadão para um futuro. E o futuro é o amanhã, que a gente precisa entender. Cabo Frio como uma cidade próspera, como uma cidade que queira aparecer para um Brasil como uma cidade que dê qualidade de vida ao seu cidadão, que dê uma igualdade, de forma igualitária ao cidadão de morar aqui ou morar lá, de morar no centro ou morar no interior. Então isso a gente tem que prever para uma Cabo Frio de futuro. Entendeu, Gilmar? Bom, agradecendo a presença. Eu respondi sua pergunta, agora eu vou finalizar. Sim. Bom, Gilmar, te agradecer a Fernanda, a Mônica, pelas perguntas, às vezes meio apimentada, mas faz parte, a gente tem que responder pela nossa responsabilidade como homem público e dizer, evidentemente, que quando a gente entrou para a política há 6 anos atrás, há 7 anos atrás, a gente entrou preparado, buscando o bem e o bom para a cidade de Cabo Frio. O Alfredo quer ver Cabo Frio, primeiro, segundo distrito, uma única cidade. O que a gente tem aqui, a gente tem que ter no primeiro distrito. O que a gente tem no primeiro distrito, a gente tem que ter no segundo distrito.
E esse é um compromisso que eu tenho como homem público. Eu entrei para a vida pública como advogado, sou advogado. Se eu quiser sair hoje da vida pública, eu saio, porque eu tenho a minha profissão. E hoje eu estou na política, por acreditar que a política, a gente complementa a vida do cidadão através da política. E pode ter certeza que o nosso compromisso é com o 2º Distrito. Muito obrigado, Alfredo. Obrigado, telespectadores, e um bom final de dia para vocês.